Então, vocês vão precisar me ajudar, viu? Primeiro, vocês já passaram a semana, né, a semana anterior discutindo muito dessas questões sobre grupos vulneráveis, marginalizados e excluídos. Muito bem. Então, a minha primeira pergunta é: o que são direitos econômicos? É sério, pessoal, não vou falar não se vocês não levantam a mão e falam. O que são direitos econômicos? Cornélio, diga aí. Eita, eu? Direitos econômicos seria um direito, né, que todo cidadão tem de ter esse direito reconhecido, né, de poder trabalhar e ganhar o seu sustento. Isso é o que eu entendo. Olha só, por isso que eu digo que era uma provocação. Direitos econômicos, eles estão listados dentro do núcleo de direitos sociais, né? E, bem recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos criou uma relatoria especial, tem 4 anos, né? Que é a relatoria DESCA, Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, em que, para nossa sorte e deleite, a relatora especial é Soledad Garcia, uma grande amiga da casa, inclusive, né? Do César, minha e do curso. Vai estar no encerramento. Estará no encerramento, viu? Pronto. E o mais interessante é perceber, por exemplo, assim, que principalmente no histórico constitucional brasileiro, nós vinculamos muito os direitos econômicos a direitos do consumo ou a direitos do trabalho. Basicamente, quando falamos de direitos econômicos, falamos dessas duas características, direito de trabalho ou direito de consumo. E eu, na verdade, queria apresentar para vocês hoje uma outra perspectiva. Tá? Então, a ideia é... O que eu preparei para vocês? Nos últimos anos, como eu falei, a relatoria DESCA, né? Então é um curso sobre o sistema interamericano que eu trouxe para vocês em primeira mão, os últimos relatórios da relatoria DESCA do sistema interamericano, que tratam especificamente sobre marginalizados e excluídos dentro da perspectiva de direitos econômicos. E cito, né, em especial, vocês podem entrar ali, né, vocês colocarem relatoria DESCA no Google, já aparece o site e a partir dali tem lá relatórios anuais, relatórios temáticos. Então eu cito 2 que eu vou trabalhar especificamente agora. O relatório de 2017 sobre pobreza e direitos humanos, e o mais recente, que é um relatório conjunto da relatoria DESCA com a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o relatório da situação de direitos humanos no Brasil, foi publicado em 2021, ou seja, ano passado. O relatório temático sobre pobreza e direitos humanos, ele vai trabalhar com uma perspectiva que é muito nova e que desconstrói tudo que a gente tem falado sobre pobreza até então, que é o conceito de pobreza estrutural. Ou seja, parte do pressuposto que a pobreza é não uma consequência não só uma consequência da violação sistemática de outros direitos humanos ou da infelicidade de estados e pessoas, mas sim uma construção proposital do modelo econômico mundial, ou seja, o resultado do capitalismo, ou seja, construir a pobreza, fomentar a pobreza e a partir dela a desigualdade é uma meta do modelo econômico mundial. E isso realmente bagunça um pouco toda a lógica que a gente tem até de políticas públicas, né? Até na questão de promoção de políticas públicas, porque, ou seja, passamos a perceber que o nosso inimigo é muito maior, né, do que os desacertos, digamos assim, de governos e estados. O outro relatório é um relatório, que é o relatório sobre o Brasil, o relatório sobre os países. É um relatório em que, depois de 20 anos, em que a Comissão Interamericana esteve no Brasil, ela volta a fazer visitas in loco. Então, a Comissão Interamericana cria um grupo de expertos
que vêm ao Brasil e que ficam no Brasil por um grande período. Eles começam a visita em 2018 e o relatório só vai ser concluído em 2021. Então, acompanham todo o processo pré e pós-pandemia, se é que a gente já pode falar de um momento pós-pandemia. E eles vão identificar justamente isso, ou seja, quais são os impactos, primeiro, quais são essas categorias de grupos vulneráveis, marginalizados e excluídos contemporaneamente no Brasil, quais são os principais impactos e os principais reflexos das políticas atuais no que diz respeito a esses grupos. E, claro, automaticamente, que é a parte que eu gosto, é a hora que eles fazem a conexão com o relatório de pobreza. Tudo bem? Então tá. Então, olha só. No relatório do Brasil, estamos no Brasil, vamos falar um pouco do Brasil. No relatório do Brasil, a Comissão Interamericana identificou como excluídos e marginalizados economicamente, ou seja, pessoas que sofrem desse processo de marginalização, ou seja, esse processo, literalmente esse processo de tentar lutar contra a maré, ou seja, remar contra a cachoeira, ou seja, a pessoa está tentando e ela não consegue, então ela é o tempo todo jogada para a margem, para a periferia do Estado social, e isso vai ter impacto não só, porque direitos econômicos, repito, para mim, não são única e exclusivamente os direitos afetos à questão do trabalho e à questão de consumo, mas toda a questão de sobrevivência, porque a partir do modelo em que a gente vive, a mesma pessoa mais, mais vulnerável, mais pobre, mais miserável do mundo, se ela comprar pão, ela paga ICMS. Então, assim, somos todos, na verdade, estamos todos, na verdade, inseridos no ambiente econômico, quer queira, quer não. Você quer ser um ermitão, morar assim numa ilha, só você, se você comprar pão, você faz parte do sistema, você alimenta o sistema. Então, os direitos econômicos, para mim, são um pilar do grupo de direitos sociais, um pilar importante, que precisa ser visto a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla. Digo de novo, dessa perspectiva. Bom, então, a Comissão Interamericana identificou como grupos marginalizados, e eu, claro, vou acabar me repetindo aqui, é o que os outros palestrantes já disseram, alguns grupos que são simultaneamente e sistematicamente excluídos dos processos sociais, não só econômicos, mas de todos os direitos sociais, que são eles. Pessoas afrodescendentes e quilombolas, foi muito interessante eles incluírem os quilombolas aqui, porque acabaram, na verdade, fazendo um estudo um pouco mais aprofundado sobre comunidades tribais no Brasil. Mulheres vítimas de violência, comunidades indígenas, camponeses, trabalhadores sem terra e trabalhadores rurais, pessoas desabrigadas, moradores de ruas, de favelas e áreas periféricas. Então, alguns desses grupos a gente já conhecia, não é? Mas outros me chamaram a atenção. Então, gravem aí, sublinhem aí. Pessoas desabrigadas, que não são mesmo de moradores de rua, e daí a gente vai falar daqueles que são deslocados internos, dos que foram desabrigados por desastre, aqueles que são desabrigados por grandes obras, aqueles que são despejados do próprio poder público e do próprio poder privado, ou seja, nessa sistemática de que, principalmente agora, agora tem um decreto que diz que bem de família não existe mais, então assim, o banco despeja quem quiser, se você estiver devendo. Então, assim, é sempre, como eu digo, aquela sensação que você está remando na cachoeira, Então, por mais esforço que a pessoa faça, é muito difícil ela conseguir sair daquela situação e pior, ela é sempre jogada para fora. Então, e a questão dos moradores de favelas e áreas periféricas, em que a comissão vai, na verdade, destacar a questão de área de risco, isso é muito novo. É a conexão, por exemplo, de acesso à terra e à moradia, com pobreza, mas também com o meio ambiente, ou seja,
as conexões entre aquilo que a gente estuda tudo separado e que, na verdade, é a mesma coisa. Principais pontos que foram analisados nesse relatório. O relatório não é muito grande não, pessoal, ele tem umas 300 páginas, vocês podem, né, acessar facilmente na internet. Eu tenho em português e eu só chamei a atenção, né, de algumas questões, porque como é muito material que a gente tem para ler, acho que talvez muitos de vocês não conhecessem esse material, né, e assim, super atual, super recente. E é um relatório, esse relatório sobre o Brasil em especial, depois eu vou tomar a liberdade de ler uma ou duas passagens aqui, que embora tenha sido escrito, ou apesar de ter sido escrito, por uma comissão de expertos internacionais, nenhum brasileiro nessa comissão, de defensores de direitos humanos de alto nível, que vieram ao Brasil, fizeram visitas, e isso sempre com autorização do poder público, com autorização do governo federal, obviamente, né? As visitas em loco só são permitidas no sistema interamericano se o país autorizar. A Comissão Interamericana não pode acessar ou fazer qualquer tipo de pesquisa em qualquer país sem autorização do poder público. Então, sim, os governos, né, que começou em 2018, o governo Temer e o atual governo permitiram essas visitas, acompanharam essas visitas. Os estados em que foram visitados, em que houve porque eles visitam todos os estados, mas há, na verdade, uma concentração em determinados estados, são eles. Bahia, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio, São Paulo e Rondônia. Já explico por que esses estados, que houve, né? E aí sim, os governos estaduais também precisam autorizar. Então, tudo isso, na verdade, foi feito de acordo com o protocolo, né, de visitas em loco do sistema interamericano. Principais pontos analisados foram discriminação étnico-racial, o ciclo de pobreza, vulnerabilidade às organizações criminosas, em especial a milícias e aos traficantes, aos grupos, né, de tráfico de droga, as organizações e as pessoas traficadas e o trabalho análogo à escravidão. Alguns destaques. O que é, na verdade, assim, ponto negativo do Brasil desde sempre, né? Ou seja, em 20 anos, eles comparam o relatório do Brasil feito há 20 anos atrás com esse, né? E tentam criar, né, um gráfico para ver, né, quais são os avanços, o que o Brasil perde sempre. Políticas públicas em relação a pessoas privadas de liberdade e apenados, né? O sistema prisional brasileiro é sempre um desafio, mas foi incluído nesse relatório comunidades terapêuticas. E aí, assim, eu chamo a atenção para vocês, se você não consegue ler o relatório inteiro, eu estou chamando a atenção para vocês leiam isso, porque eles, inclusive, a comissão, inclusive, faz uma observação dizendo que muitas das comunidades terapêuticas violam o direito à liberdade de expressão e à liberdade de religião. Assim, é algo, né? Quem trabalha na área sabe o que eu estou dizendo, mas, assim, por uma comissão de experts internacionais conseguir ver isso, visualizar isso, é porque essa violação deixou de ser sutil e passou a ser algo bem mais ostensivo e bem mais descarado, digamos assim, né? A questão dos usuários de droga e principalmente as políticas públicas que a comissão chamou de frágeis políticas públicas, e daí citou o caso da Cracolândia, em São Paulo, e que é por isso que eles voltaram várias vezes, porque eles queriam entender o que estava acontecendo ali, né? E, obviamente, claro, a questão de refugiados e imigrantes, e por isso que Rondônia foi inserido no relatório em razão, né, da acolhida do Brasil aos venezuelanos. Alguns resultados importantes que surgiram dessa visita e dessa constatação da comissão no que viu no Brasil. 2 acordos de cooperação, um com o Ministério Público Federal e um com o CNJ, que começaram agora em 2021, metade de 2021, então estão, né, começando, digamos assim, os acordos para melhorar a situação e esses standards, né,
vulnerabilização, né? Ou seja, melhorar essa situação para esses grupos que eu acabei de citar. Bom, pessoal, até aqui tudo bem? Agora eu vou citar, como eu falei, né? Eu pedi para vocês a liberdade de ler, eu juro por Deus, assim, que é uma linha só, não é? Uma passagem da comissão que tá já na primeira, já uma das primeiras páginas, né, o que ele chama de índice resumido, né? E quero antes significar que, independente da minha posição política, todo e qualquer comentário que eu fizer aqui é a partir de da minha experiência como pesquisadora e de todos os, né, o que eu digo, de todos as leituras e os esforços dos defensores de direitos humanos. Então, assim, nada do que eu disser aqui é uma defesa específica de um governo ou de outro, ou de uma política ou de outra, certo? Mas bem, o item 5 do resumo, que todos os relatórios, né, todos esses relatórios finais, eles geralmente têm um resumo expansivo, como eles chamam, expandido. Ele diz assim, ó: quanto à liberdade de expressão, a comissão constata um aumento das ameaças contra a vida e a integridade física de jornalistas e comunicadores por parte das autoridades, situação que se agravou após as eleições nacionais de 2018. De igual maneira, houve um incremento dos crimes de ódio baseados em orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, bem como discursos de ódio estigmatizantes emitidos por autoridades do Estado no mesmo período. Sobre isso, a comissão destaca que, embora o país tenha avançado no combate à discriminação no que diz respeito às pessoas LGBTI, por meio legislativo, as mudanças administrativas indicam a fragilidade das políticas públicas voltadas à atenção a essas pessoas. O relatório do Brasil, no que diz respeito à situação de direitos humanos, publicado agora em 2021, e que, como eu digo, faz toda uma retrospectiva de ouvir as autoridades, ouvir as comunidades, fazer as visitas em loco, visitar presídio, visitar a organização não governamental, visitar a sociedade civil de 2018 até 2021, não tem como conclusão um resultado que eu digo que eu me orgulho de apresentar. O Brasil retrocedeu quase 30 anos em praticamente todas as políticas de efetivação de direitos humanos para grupos vulneráveis. E muito desse retrocesso se deu, em especial, pelas autoridades, ou seja, não só por uma omissão, não só pela pandemia. Então a comissão deixa bem claro em outro texto que a pandemia não pode ser utilizada pelos governos e estados para justificar um retrocesso desse tamanho, e que, mais ainda, que a comissão identifica que houve sim uma política de criminalização e de não defesa, digamos assim, não proteção de direitos humanos, em especial dessas populações. Para concluir, eu fecho com o relatório que eu apresentei antes sobre a pobreza estrutural. Ou seja, tanto o relatório do Brasil, embora ele não diga isso expressamente, como o relatório, que é o relatório temático sobre pobreza, e quando a Comissão Interamericana apresenta um relatório temático, ela apresenta a partir de uma investigação, de uma pesquisa de todos os países que fazem parte da OEA. Importante lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é responsável, digamos assim, por avaliar todos os Estados membros da OEA, e não só aqueles que ratificaram a Convenção Americana e que, portanto, fazem parte do sistema interamericano. A comissão chama-se Interamericana, mas ela é responsável também por avaliar todo o sistema americano de direitos humanos, não é? Que são as duas
distinções que vocês estudaram na semana passada. Então, são 26 países que foram avaliados e o relatório de pobreza vai sinalizar que a pobreza estrutural afeta diretamente mulheres, crianças e adolescentes, povos indígenas, migrantes, pessoas privadas de liberdade, pessoas deficientes, a comunidade LGBTQIA+, e idosos. O que isso a gente já sabia, não é? O que a gente não sabia, que eu digo que eu trago de novidade para vocês, e gostaria muito que vocês, né, passassem a desenvolver as suas pesquisas e os seus projetos a partir de agora com esse olhar, é de que essa pobreza passou a ser vista, ou passou a ser apresentada pela comissão como não apenas uma consequência desastrosa de políticas equivocadas, mas muito mais como uma construção daquilo que, né, eu não sou marxista, mas essa é uma frase genial, que Marx chamaria de infraestrutura, ou seja, o exército de reserva, não é? O capital precisa da pobreza e de pobres, não é? Porque isso baixa os salários, isso automaticamente faz com que essas pessoas estejam dispostas a trabalhar por qualquer coisa, isso aumenta o lucro. E aí, claro que o André fez muito bem de apresentar para vocês, a gente nunca mais vai esquecer aquela pirâmide na vida, não é? De que para eu continuar concentrando nessa proporção, eu preciso ter todo um sistema que achate, literalmente, o acesso da maioria da população a direitos econômicos e sociais. Não pode ser uma mera causalidade. E, como apresento para vocês, infelizmente não é. Obrigada por isso.